Pessoal, tudo bem? É um prazer, é uma satisfação imensa estar aqui junto com vocês. E aqui nós estamos neste trabalho, a mola propulsora da nossa atividade. Quase sempre eu me pergunto o que me motiva a compartilhar vídeos com vocês. Quando nós decidimos compartilhar aquilo que talvez possa ser útil a você ou a vocês, é preciso, às vezes, alicerçar a nossa fala, a nossa conduta, a iniciativa de compartilhar aquilo que nós entendemos que é útil. Em primeiro lugar, em qualquer iniciativa, nós precisamos, sobretudo, compartilhar, sim, conhecimentos. Todavia, é indispensável respeitar aqueles a quem nós dirigimos a nossa palavra, porque você desfruta da capacidade de raciocinar, porque você, ser humano, é digno por excelência. Um segundo princípio que norteia a minha caminhada é que nós não devemos, pelo menos eu não alimento a ideia de que todos aqueles a quem eu dirijo a palavra, eles estão se colocando à disposição para amistosamente analisar. É natural que surja críticas e algumas vezes não só ásperas, como também maliciosas. O que importa é a iniciativa, a boa intenção e, acima de tudo, o estudo para que possamos levar aquilo que seja racionalmente compreensível e que seja também factível. Nós não podemos esquecer que, quando nós falamos do Evangelho de Jesus Cristo, sobretudo sob a ótica da doutrina espírita, muitos palestrantes, muitos estudiosos, vários pesquisadores, eles têm voltado a sua atenção para levar palavras de consolo e quase sempre dirigindo a doutrina, o Evangelho, para que ela seja de aplicação imediata na vida daqueles que nos ouvem. E nós sabemos que um número considerável, eles são bastante compenetrados e também competentes. Aqui, sempre me perguntei, eu tenho sempre assistido inúmeros vídeos, belíssimas palestras, qual é o assunto muito pouco abordado? E eu comecei a perceber que são raros, mas são raríssimos aqueles que encaram assuntos como política, como geopolítica. E assim, eu tenho notado que até mesmo a maioria foge deste assunto, confundindo este tema com atuação político-partidária. É claro que eu tenho plena ciência, eu noto, eu percebo que muitos, mas muitos, e não são poucos, defendem que estes assuntos, política, geopolítica, não têm nada, mas nada a ver com o objetivo da doutrina espírita. Neste momento eu pergunto, será mesmo? Será que a doutrina espírita não tem nada que possa nos proporcionar, nos ajudar ao analisarmos esses assuntos? Então, meus amigos, meus irmãos, alicerçado no princípio de que devo respeitar a todos vocês, a minha tarefa aqui é expor, jamais impor, e sempre contar com críticas. O que não posso é me deixar vencer pelo medo e me prostrar, dar-me por vencido, aconchegando-me na inatividade. É claro que sempre quando aqui compartilho com vocês a minha fala, eu alicerço o pensamento, é claro, as minhas ideias são alicerçadas no Evangelho. A forma pela qual aqui interpreto, alicerçados esses pensamentos, esses comentários na doutrina espírita, então quando eu aqui explano, quando eu aqui até mesmo compartilho com vocês as minhas ideias, e é claro também quando eu escrevo sobre determinado assunto, sobre assuntos políticos, por exemplo, eu sempre me sinto comprometido com os princípios do Evangelho de Jesus Cristo e com os princípios básicos da doutrina espírita. No meu trabalho, em toda e qualquer atividade minha, pelo menos a minha intenção, e eu jamais esqueço, até mesmo por óbvio,
o propósito de ajudar aqueles que passam por aflições. Por exemplo, como o desencarne de um ente querido, a convivência com uma doença, em alguns casos, uma doença incurável para a medicina terrena. É claro que aqui nós dedicamos o nosso trabalho, a nossa atenção também à cura do corpo, no sentido de contar com o apoio da espiritualidade que possa aliviar o nosso sofrimento físico. Também contamos também com a proteção espiritual para, quem sabe, uma cura do corpo físico. Mas também realçamos a importância da cura de nós mesmos em espírito. Agora, eu não paro, eu não me deixo vencer neste trabalho. E como eu sei, eu percebo que são raríssimos aqueles que tratam de assuntos acerca da política, de geopolítica, eu decidi também compartilhar com vocês aquilo que talvez possa ser útil. E eu compartilho com vocês essa pergunta. Quantas e quantas aflições nós enfrentamos aqui na Terra por inúmeras causas que não nos são explicadas, que não são explicitadas e que, na maioria das vezes, elas estão escancaradas. Estas causas, infelizmente, a maioria não percebe, elas se mantêm ocultas. Ora sobre o manto da legalidade, ora condecoradas com boas intenções, no outro momento seduzidas até mesmo por sofismas. Existem muitas causas, e aqui me refiro a causas de origem política, de geopolítica, que nos afligem no dia a dia e, infelizmente, a maioria não percebe. E o Evangelho tem muito nos favorecer nesse sentido. Eu penso, e aqui eu ratifico isso, que a fuga de assuntos políticos, o medo de questionar decisões daqueles que estão à frente do poder terreno, tenham certeza, causam inúmeros problemas, aflições, sofrimentos evitáveis, quando nós não sabemos enfrentá-los. Ora, se despertar em nós a iniciativa de entendê-los, eles são evitáveis. E iremos não somente nos ajudar, mas também contribuir com os outros. Parodiando neste momento, ou seja, copiando o jurista argentino Raul Zaffaroni, ele certa vez ele compartilhou um pensamento através da escrita que diz mais ou menos assim: o homem que aceita e aprova os excessos, seja do poder político, seja do poder judiciário, ou até mesmo da polícia, ele está cavando o seu próprio túmulo. Pois, mesmo que ele não perceba, ele está correndo o risco de amanhã virá ele próprio, a se tornar o bode expiatório. Então, penso que é muito importante que nós compartilhemos, que nós conscientizemos as pessoas para que elas, através da sua consciência, das suas atitudes, elas fujam deste risco. E assim, quem sabe nós estamos ajudando, contribuindo com muitos irmãos nossos. Então, eu insisto que o trabalho de conscientização, ele é muito, mas muito importante. Porque Jesus Cristo, ele não nos convida à omissão. Jesus Cristo, o mestre dos mestres, ele não nos convida ao desprezo por assuntos tão interessantes para a coletividade. Jesus não nos convida à omissão, à covardia. Não. Ao contrário, quando nós estudamos o Evangelho e procuramos entendê-lo, nós iremos perceber que Jesus Cristo nos proporcionou e nos proporciona até hoje, através do Evangelho, inúmeros benefícios, subsídios para que vivamos bem. Nós precisamos refutar no cotidiano, no dia a dia, o pensamento de Nietzsche,
quando ele tipifica o Evangelho como, no entender dele, o Evangelho representa um código de moral dos escravos. Para ele, a mensagem cristã é um convite para a fuga, é um convite para a indiferença, é um convite para a covardia, abraçado por todos aqueles que não conseguem ser senhores de suas próprias ações. Nós precisamos refutar esse pensamento de Nietzsche através das nossas ações, através da nossa conscientização. No momento em que nós nos ligarmos aos interesses de toda a coletividade, não nos beneficiaremos. Também estenderemos o nosso conhecimento àqueles que convivem conosco. Talvez estejamos com nossas ações confirmando este pensamento de Nietzsche, aquele que é rotulado como o filósofo do martelo. Vocês não têm observado que, muito embora o espírita cristão se dirija com frequência às reuniões de estudos, às reuniões de evangelização, vocês não têm percebido que muitos se dirigem até mesmo à igreja, aos templos, e continuam sofrendo por ignorância a respeito de assuntos tão importantes como o assunto em torno da política, da geopolítica? Será que muitos não estão sofrendo por esta omissão, deixando-se ser guiados por aqueles que têm interesses outros que não sejam os princípios do Evangelho? E talvez as pessoas não percebam que assim, através dessa ignorância e desta omissão, essas pessoas continuam sendo presas fáceis daqueles que pretendem manter o seu poder tirânico aqui na Terra. Então, eu tomei a iniciativa de, numa série de vídeos, compartilhar com vocês algumas ideias, a fim de que vocês livremente, vocês analisem, a fim de que cada um de nós possamos desenvolver o interesse em estudar assuntos políticos, geopolíticos, e assim, quem sabe, nós iremos entender profundamente o Evangelho de Jesus Cristo e o tanto que ele pode nos ajudar. Nós não estamos aqui com o propósito, através do nosso trabalho, de incentivar a revolta, a rebeldia. Nós não estamos aqui com o propósito de propiciar um curso para revolucionários. Ao contrário, é entender como que nós aqui podemos e devemos viver sem utilizar as armas daqueles que não têm qualquer vínculo com o Evangelho de Jesus Cristo. Como que nós devemos atuar, como nós devemos ficar atentos. E, para vocês terem uma ideia, e finalizando de vez, quantos sofrimentos nós deixaríamos de passar simplesmente quando nós percebemos que o medo só nos atrapalha. A divisão na sociedade prejudica a todos nós. Então, no próximo vídeo eu quero compartilhar com vocês algumas ideias e assim, quem sabe, essa minha iniciativa possa ajudá-lo. Um abraço, até breve.